Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Coisas sobre o Apocalipse. Já viu, né? Eu ia perguntar, história sobre o quê? Sobre o Apocalipse. O que eu estou estudando agora? Apocalipse. Apocalipse de João. Tô apavorado. Você gostou? Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, como sempre. Muito gostoso estar aqui. Eu vou dar os telefones para que vocês possam entrar em contato conosco. Telefone fixo, Sheilinha está lá, doida para receber vocês. 3386-1400. 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633. 984867633. Você pode entrar lá no YouTube, no canal da Rádio Rio de Janeiro, dá o seu like, pode não, deve, vai lá dar o seu like, depois você entra lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha. YouTube tá bombando já, ó. Tem um monte de gente lá. Isso é bom, né? É bombando positivamente. Pelo jeito, é. E sobre o que a gente vai falar hoje, Hernani? Contristação. E o que é contristação? Eu acho que tem que começar por aí. Porque... Entristecer-se. Tristeza. Tem que começar por aí, porque eu fui pesquisar. Contristação é tristeza, melancolia, angústia. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Concederam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nossos corações, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação de que vocês lhes deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e das preocupações de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E aí, Hernani? Isso é o típico obras de André Luiz, né? Eu acho que o que mais chocou, né, os espíritas ou as pessoas que leem as obras de André Luiz é como os espíritos são socorridos, né? Como que o espírito chega ao ponto de ser socorrido, sair do umbral, sair de uma condição de tristeza. As obras da Ivone também eram muito boas nisso, né? Primeiro ele vem uma tristeza muito grande. Primeiro ele está com ódio, ele está revoltado, ele não entende o que aconteceu. Normalmente essa revolta envolve a Deus, pelo que aconteceu com ele, e ao próximo. É interessante, né? Por isso que Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas a primeira instância do espírito, ele está com ódio, né? Ele está revoltado, ele acha que foi perseguido, que os espíritos superiores deixaram ele passar por aquilo, ou que castigaram ele, está com aquela angústia, né? Que é essa contristação aí. Em seguida, ele vem o arrependimento. E aí ele busca, nesse momento, pagar pelos erros que cometeu. Tipicamente de um planeta de provas e expiações. As provas, você vai lá, estuda uma matéria, entende o que é aquela matéria, teoricamente você sabe ela, e aí você vai fazer uma prova. Se você tirar uma nota boa, feliz da vida.
vai passar a matéria, né? Vai passar de ano. Se tirar uma nota ruim, você tem que recuperar. Você tem que refazer aquela prova. E aí vem a expiação. A expiação não é a fazer a prova. A prova, você deu a matéria e você vai provar que você sabe. Aí você vem nas relações pessoais, sua relação com o dinheiro, com o sexo, com o poder, com a religião, que é esse caso aí de Paulo, né? Então você vai lá e testa. Poxa, o que eu me comprometi com Deus, com Jesus, com meus espíritos superiores, eu estou fazendo nessa encarnação? Se eu faço, eu tiro uma nota boa na prova. Se eu cometo um erro, eu tenho que pagar por aquilo. Ou vou para recuperação, e em alguns casos repito de ano, né? Reencarno para refazer aquelas provas. Então isso é típico do espírito que está vivendo num planeta primitivo e indo para um planeta de provas e expiações. Uma série de circunstâncias eu me comprometi a fazer, estudei a matéria, teoricamente eu já tinha certeza do que eu precisava fazer, mas eu não estudei o suficiente, não fiz todos os trabalhos de casa. Algumas coisas aconteceram na minha casa, na minha família, no meu dia a dia, que eu acabei não passando na prova. E quando eu não passo, eu fico triste. Eu fico triste e aí eu tenho que preparar a recuperação. Isso é que ele fala. Deus quer uma tristeza do arrependimento, mas Ele quer que você reaja. Vamos preparar a nova. Na mesma encarnação, muitos de nós temos a oportunidade de refazer a prova. Paulo foi um. Né, a primeira prova que ele passa, ele manda apedrejar Estevão. É o primeiro mártir do cristianismo. Em seguida, quando ele vai buscar Ananias, que Jesus aparece para ele, ele relembra melhor, estudou melhor a matéria, lembrou que tinha um compromisso com Jesus, e ao invés de matar Ananias, ele fica cego e passa a não viver mais o que ele era antes, que era Saulo, e passa a ser Paulo. Eu não vivo mais, agora Jesus vive em mim. Até então eu estava no combate, agora estou no bom combate. Quer dizer, ele se recuperou dentro da própria encarnação. Mas Ananias fala, mestre, eu vou lá, ele vai me matar, ele vai me perseguir, vale a pena isso tudo? E aí Jesus fala, ele é muito caro. Então ele era um trabalhador, um aluno muito caro. Todo mundo sabia o potencial que ele tinha. Então Jesus, numa própria encarnação, dá outra oportunidade para ele, aparece pessoalmente para ele na estrada de Damasco. Nós todos temos algumas estradas de Damasco, né? Mas não com Jesus aparecendo pessoalmente. Talvez um Chico, um Divaldo se perdesse, que tem uma obra muito maior, e Jesus aparecesse para ele. Para nós não estamos com essa bola toda não. E é isso, é provas e expiações. E na época de Paulo era planeta primitivo. Você recebe a missão, vai fazer a prova. Passou, tirou nota boa, está feliz da vida. Tirou nota baixa, contristação, tristeza, angústia, melancolia, mas tem que reagir. E é sobre isso que ele fala nas igrejas que ele está visitando. O Tito veio, animou mais a gente, porque nós estávamos cometendo muitos erros. E é o tempo todo da nossa vida. Erros, acertos, alegrias, tristezas e evolução. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como lidar com dinheiro, com sexo, com comida, com bebida, com droga, com poder, com orgulho, vaidade. As poucas coisas que nós temos materiais é que nos levam a tirar uma nota baixa nessa prova. E aí vem a tristeza em seguida. E aí você vendo as obras de André Luiz e de Ivone, né, outras obras também de Divaldo, o espírito no plano espiritual passa por essas fases de tristeza, de arrependimento, né, para depois buscar a redenção dele, buscar a alegria. As obras do André Luiz, né, o Nosso Lar, Os Mensageiros, que passou no cinema, é típico disso. Primeiro está aquele ódio, né, aquela revolta, quer dizer, não passou na prova. Depois vem a tristeza, a melancolia, e em seguida vamos preparar nova encarnação. Vamos estudar, ver quem vão ser os familiares, como a gente vai vir, e o que a gente vai fazer de novo para tentar passar dessa vez na prova, que é difícil, principalmente num planeta de provas e expiações. Se nós estivéssemos num planeta perfeito, o problema era só nosso, né, individual. Mas quando você está num planeta que todo mundo erra, a chance do meio te influenciar no erro, as pessoas que se comprometeram com você fazer a coisa certa é muito grande. Então as probabilidades de errar e de se entristecer aumenta muito. É isso. Essa passagem, né, do Evangelho de Paulo, ele está na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 7. Esse capítulo é uma carta que Paulo manda, né, para a igreja de Corinto,
E antes tinha tido alguns problemas da igreja estar se relacionando ou está sendo infiltrada por alguns descrentes, que eles chamavam, né? O que acontece? Quando você está fundando uma igreja, fundando uma religião, né? Quando você está fundando, você tem as bases sólidas daquilo que você está pregando. E as pessoas começam a chegar. Se aquilo ali, tudo que é novo, né, ele é muito fácil de ser contestado. Por exemplo, a pessoa vai numa missa na igreja católica, ninguém vai falar para o padre que está rezando a missa, faz assim ou faz assado. Você vai sentar, vai assistir a missa e ponto. Você pode gostar ou não gostar e vai embora. Mas você está lá no centro que está começando... Você quer dar um palpite. Você quer dar um palpite. Oh, isso aqui não é assim, olha, eu vi que em outro lugar fazia assim. E naquela igreja, né, no início do cristianismo, não era diferente. E nem sempre as pessoas que estão ali estão tão bem intencionadas. Por quê? Porque o mal, ele se infiltra em todos os lugares. A gente achar que, eu estou protegido do mal porque eu estou em determinado lugar, ele pode estar iludido, ele pode estar sendo exatamente o instrumento do mal. Porque o mal pode estar se ligando a ele, né, pela sua fraqueza, pela sua incredulidade, e começar a dar a ele um monte de dica. O Hernani fala muito das dicas. Já vem as dicas. Lá vem a dica. Das dicas, dos obsessores. Né? A dica. Como os meus obsessores gostam de dar dica, né? Eles adoram. Que vai dar exatamente, né, o ruído, a confusão, né? E às vezes coisas pequenas, às vezes coisas grandes, e às vezes coisas pequenas que se transformam em coisas grandes. E aí Paulo de Tarso, que tinha a função de manter, né, essas igrejas, ele vai admoestar e ele manda uma carta para essa igreja falando que as dificuldades acontecem, que desde quando ele chegou na Macedônia foram só dificuldades. E aí eu acho interessante, eu queria falar com vocês, olha aqui o que ele fala. Ele fala que... Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Não é nós tivemos muito cansaço, não tivemos nenhum descanso. Mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Então, ele não era atribulado só pelos conflitos internos. Ele também era atribulado pelos temores internos. Então, nós temos as tribulações da vida, que são os conflitos externos, mas muitos dos nossos conflitos... eles não existem, são temores internos. E olha que coisa, eu vi no Instagram, era como se fosse uma trend, uma piada, era eu lidando com os problemas que eu crio na minha cabeça. Aí tinha um moinho atrás e as pás do moinho girando. E as pás do moinho giravam e fazia uma sombra e a pessoa ficava pulando a sombra das pás do moinho. E eu achei aquilo interessante, né? Eu estou criando com os problemas que eu lidando com os problemas que eu criei na minha cabeça. E a gente olha para Paulo falando dos seus conflitos internos e a gente, caramba, era Paulo de Tarso, gente, não era qualquer um. Não. Faz parte ter conflito interno. O que a gente precisa é identificar os conflitos internos, né? E trabalhar internamente eles, né? E aí ele fala o seguinte, e aí ele fala assim, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Tito, né, ele vai de Corinto, vai encontrar ele, né, e não só com a chegada, também com a chegada, porque Tito era uma pessoa querida, mas quando Tito me avisa que vocês se entristeceram pela minha dor. E aí eu fiquei alegre. Não fiquei alegre pela sua tristeza. Não estou lendo, né? Agora eu estou falando com as minhas palavras. Ele não ficou alegre com a tristeza. Ele ficou alegre pelo fato de vocês terem percebido e se compadecido da dor dele. E aí ele diz que Deus se alegra quando essa tristeza vem provocar a mudança. É isso aí. Então, quando a gente fala bem-aventurados aflitos, a gente imagina assim, todo mundo que está aflito está bem-aventurado? Não! Desculpa se você está aflito, achando que vai para o reino dos céus e às vezes você não vai. O aflito que vai ser bem-aventurado é aquele que está sendo exortado a mudar e muda. Porque se você recebe aflição e continua sendo uma pessoa horrível, não aprende nada, não melhora nada, a aflição não adiantou de nada. Então, assim, quando a gente recebe uma aflição, a gente tem que pensar assim, Senhor, qual é o ensinamento?
Eu tenho uma tia que já está no plano espiritual. Ela voltou de um infarto em 2020, um pouco antes da pandemia. Ela era uma pessoa que eu amo muito. Ela está no plano espiritual, eu continuo amando, mas é uma pessoa de relacionamento muito difícil. Uma querida, mas de relacionamento difícil. Foi antes da pandemia que ela foi. Foi antes, foi em 2020, antes da pandemia chegar, né? Em fevereiro. E aí, ela tinha muito ciúme da minha mãe, ela morava com a minha mãe, tinha uns conflitos ali, né? E a minha mãe tem sempre uma coisa, tem sempre alguém a mais na casa da minha mãe. Eu falei que a casa dela é quase uma hospedaria que ela não recebe. Tem sempre alguém que ela está ajudando, que está lá, desde que eu era criança, isso acontece. E aí tinha uma outra pessoa lá, morando lá, que minha mãe estava ajudando, e aí minha tia começava a guerra com essa outra pessoa, porque ela tinha ciúme, ela queria ficar sozinha ali com a minha mãe e tal. Uma vez eu estava indo para o Santo Espírita com ela, eu falei, tia, você já reparou que tem sempre alguém na casa da minha mãe e você tem um conflito com essa pessoa? E sempre essa pessoa sai, porque você faz com que ela saia, e vem alguém pior. Sempre vem alguém pior. A prova é essa. Mais difícil, pior. Será que, né? Você não tem que perguntar a Deus qual é o aprendizado e aguentar o aprendizado do que você esperar, porque você vai tirar aquele e vai vir um pior, porque enquanto você não aprender a dividir, não aprender a lidar, isso vai ficar acontecendo. Aí ela foi para casa. No dia seguinte ela me ligou, fiz as pazes com ela, tá tudo bem. A casa ficou em paz durante um tempo, porque a última coisa que eu quero é alguém pior. Então, naquele momento, ela parou assim, opa, se o aprendizado é esse, vamos trabalhar o aprendizado. Porque eu não estou aqui para ter uma pessoa pior ainda, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma tribulação, a gente tem que pensar assim, primeiro, Deus, como eu resolvo, porque a sabedoria vem do alto, né? Não adianta a gente... Deus direciona a sabedoria. E segundo, qual é o aprendizado? O que eu tenho que fazer para alcançar meu objetivo? Para chegar na resolução. Porque Deus, ele não manda tribulações para a gente ficar sofrendo, porque ele quer que a gente pague. Porque isso não é pai, gente. Qual é o pai que vai dizer assim, você vai apanhar mesmo porque eu quero que você sofra? Nenhum pai faz isso. O pai, quando ele vai te repreender, ele te repreende para que você aprenda que você não pode fazer aquilo, porque aquilo é pior para você. Tinha até uma frase que dizia, né? A mãe bate pouco, a vida bate pior, né? Por quê? Porque quando você corrige um filho, que agora não pode bater, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando no sentido de repreender. Mas quando você corrige um filho com a doçura do amor que você tem. Agora, quando a vida corrige... Peraí, o que você está achando que você é? A vida vai te dar uma bordoada muito maior. Então, Deus, ele é pai. Ele não vai dar a gente... tribulações, ele não vai dar a gente sofrimento que não tenha uma finalidade útil de crescimento, engrandecimento do nosso espírito. Naquele primeiro momento, a gente pode não estar entendendo. E aí eu até escutei uma pessoa falar isso, me questionar uma vez, eu não consigo ver qual é o aprendizado de uma criança abusada, por exemplo. Eu falei, nem eu também não. Mas Deus conhece aquele espírito. Deus sabe que aquele espírito é um espírito imortal, que talvez tenha sido um abusador de crianças, eu não sei. Eu não estou aqui para julgar a criança, para julgar... Mas uma coisa eu sei, só uma coisa eu sei dessa história toda. Deus não erra, não joga dados. Então, por mais doloroso que seja a minha prova, eu vou pegar esse aprendizado, eu vou aceitar a vontade de Deus quando a prova vier de Deus. Muitas vezes a prova não vem de Deus. Muitas vezes é uma prova que você escolhe. Então é isso mesmo. Pela sua invigilância. Você escolhe pelo seu livre-arbítrio. Quando você escolhe pelo seu livre-arbítrio, e a gente veio conversando sobre isso hoje no carro, quando você escolhe, está por sua conta e risco. Agora, Deus que é pai, bondoso, né, misericordioso, ele acaba até pegando esse teu desvio para te trazer para o acerto. Às vezes a culpa é tão grande que a energia envolvida ali, você passa por isso, não tem jeito. Senão ninguém virava ovoide, senão os espíritos não desencarnavam prematuramente num aborto, né? Sim, natural. Sim. É mais forte do que uma lei, a lei divina imperando sobre a tua vontade. E aí o que acontece? Quando Paulo fala a tristeza de Deus, a tristeza que vem de Deus dá alegria no plano celestial. Por quê? Porque essa tristeza é a tristeza que vai te trazer a mudança, que vai trazer a virada de chave e que vai te trazer muitas felicidades no futuro.
Às vezes num futuro próximo, às vezes nessa próxima encarnação, nessa mesma encarnação, às vezes no plano espiritual, às vezes na outra. Agora, a tristeza do mundo produz morte. Que tipo de morte ele está falando? Essa morte do ovoide que o Hernani está trazendo. A tristeza do mundo, ela está desvirtuando do caminho. É aquela que você escolheu. Eu deliberadamente escolhi fazer aquilo que eu sabia que podia me levar para um mau caminho. Então, quando eu escolho, essa tristeza que advém do meu da minha escolha, né? Do meu livre-arbítrio, essa tristeza, ela não é uma tristeza que alegra a Deus, de maneira nenhuma, nem alegra a espiritualidade. Mas a tristeza que Deus percebe dos nossos resgates, a tristeza que vai nos impedir de fazer uma coisa pior. Olha, às vezes você vem, né, com muita propensão ao alcoolismo, de outras encarnações, trazidas de outras encarnações. E aí Deus vem e te dá uma doença no fígado, que toda vez que você... isso só acontece quando você tem muito mérito, tá? Porque às vezes você é uma pessoa muito boa, tem muito mérito, e aí Deus vem e te dá um gancho para você passar uma encarnação sem errar de novo. E aí ele vem e te dá uma doença no fígado, você toda vez que bebe, você passa mal e você não consegue beber. Então ele está te dando uma encarnação inteira para você se livrar do vício sem cair. Porque você tem mérito para ter uma doença. Então as pessoas olham assim, gente, então a doença pode ser um mérito meu. Eu tenho tanto mérito no plano espiritual que a espiritualidade interviu me dando uma doença. Olha o entendimento. Essa é a alegria que causa tristeza na gente, porque ninguém quer ter uma doença, é óbvio, né? Mas é a alegria no plano espiritual, porque é que vai trazer a mudança, é que vai trazer a oportunidade de reajuste. Então, é essa tristeza, né, que a gente tem que entender como aquela vinda de Deus. Eu costumo dizer assim, nós temos duas correntes, duas energias que movem a nossa vida. Uma é a energia divina, a outra é a energia humana. A energia humana é aquela que vai dar o direcionamento às minhas escolhas. Algumas coisas só vão acontecer se eu fizer acontecer. Então, assim, ninguém vai me contratar para trabalhar no hospital, sendo cirurgiã, se eu não tiver feito uma faculdade, uma residência em cirurgia. Por mais que Deus seja misericordioso, por mais que o meu sonho seja ser cirurgiã, se eu não me preparar, não depende de Deus, eu não vou ter esse emprego. Então, a energia divina, ela pode fazer o quê? Depois que eu fiz toda a minha parte, que é fazer minha faculdade, fazer minha residência, me direcionar para o emprego certo que eu gostaria de ter. E que eu vou ajudar mais a mim e a humanidade. Então, essas duas energias andam juntas, né? Muitas vezes, a gente quer que Deus faça o nosso trabalho. Dependia da gente um movimento, o movimento da cura, o movimento da melhora, o movimento... eu quero que meu casamento dê certo. E a gente está brigando muito, mas você não abre mão de nada. Você não quer o reajuste, você não quer melhorar, você quer que o outro melhore. Deus está colocando a energia dele ali, mas você não está colocando a sua. Então, se a gente não estiver andando ao lado da energia divina com a nossa energia humana, existe uma grande parte que não depende de Deus, que depende de nós mesmos, né? Porque ele não vai estalar o dedo e vai me botar uma pessoa num casamento feliz sem nenhum esforço. Então, para tudo na nossa vida, a gente tem que acompanhar a energia divina. A gente tem que andar ao lado. Quando você acha que você sozinho vai dar conta, você também não consegue. Porque muitas coisas você precisa da energia divina. Então, o ideal é que a gente caminhe junto. E essa tristeza, ela nos conecta com a energia divina. Ela faz a gente pensar em Deus e lembrar de Deus. E pensar que nem tudo é terra. Né? Que entre o céu e a terra existe uma ligação, existe um elo, e que eu não posso esquecer disso. Já chegou no comercial? Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no Mapa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a tristeza. Mas sobre o que da tristeza? Sobre a tristeza que vem de Deus e a tristeza que vem do mundo. E Paulo de Tarso, ele nos adverte que alguma tristeza, a que vem de Deus, ela alegra
Deus no plano espiritual, alegra a espiritualidade, porque é a tristeza que a gente tem e que vai dar a gente a mudança, vai dar a gente o arrependimento, não a culpa, o arrependimento. E aí ele diz, né? Ele exemplifica que ele ficou triste porque ele recebeu a notícia de que vocês estavam tristes, mas eu me alegrei porque você ficou triste pelo meu sofrimento e isso causou em você a mudança. Então, ele nos exemplifica que, às vezes, essa tristeza é importante, né? E, ao mesmo tempo, ele fala, a tristeza do mundo produz a morte. Qual é a tristeza do mundo? É aquela tristeza que você escolheu. Não veio de Deus, não veio do aprendizado. As suas más escolhas te levou a um resultado ruim. Então, essa não é a tristeza, muito pelo contrário, é a tristeza que a espiritualidade, teus parentes no plano espiritual, lá desencarnado, então não acredito que a Iris fez isso de novo. Não acredito que a Iris está enveredando por esse caminho. Então, essa não é a que produz alegria, tá certo? Todo mundo tem sempre um desses na família. Eu não acredito que ele vai fazer isso de novo. Aí vai e faz. Pois acho que todos nós temos. Eu queria mandar um abraço para o Jorge Machado de Bom Sucesso, que mandou aqui, boa tarde, saúde a todos. A Jean do Parque Anchieta, boa tarde ao casal. Vim por aqui aprender mais um pouco, aproveitando o vasto conhecimento desses simples trabalhadores da última hora da Seara de Jesus. O centro espírita que eu comecei, na verdade o segundo centro que eu frequentei, era a Seara de Jesus, lá em Nilópolis. Um beijo enorme para vocês. Que Jesus abençoe vocês, a Jean Andrade de Anchieta. Aliás, é do seu lado, né, Jean? É lá em Nilópolis. Bem perto ali da rodoviária de Nilópolis. O vasto conhecimento que eu não sei, Jean, mas eu agradeço. A gente tem muito que aprender. Roberta da Califórnia. Hoje estou aqui juntinha de vocês e acalmando o meu coração. Sabem aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com nada? Pois bem, eu tenho um cliente que não tem uma vez que ele não reclame de alguma coisa. Eu também tenho muitos. Hoje eu estava completamente plena, relaxada, respirei fundo para não respondê-lo rudemente. Estou aliviada por não ter agido mal. Beijo, grande, excelente programa como sempre. Roberta, esse sentimento de não reagir, né, é muito bom. Porque você percebe o quanto você já evoluiu, né? E o quanto você vai evitar de conflito. Então, isso é um grande aprendizado. Que Jesus te abençoe e sempre te ilumine, não só nessas horas, mas em todas as horas. Jadir de Nova Iguaçu, boa tarde. Peço colocar os nomes na irradiação, já coloquei todos os nomes. Jadir, que Jesus te abençoe e te proteja, toda a sua família. André Boituva de São Paulo, boa tarde, queridos. Que interessante esse tema, é gostoso de ser abordado. Senti falta de ouvir vocês semana passada. A gente veio semana passada. Ela que não deve ter ido. Mas está lá gravado, Andréia, está lá gravado. Dá uma olhada lá no Facebook. Ou no YouTube. Ou no YouTube. Muita luz e paz, adoro ouvi-los. Bora dar o like e ficar na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem. Avisa o povo, Iris, olha, ela está me avisando aqui que tem que deixar a plataforma feliz. Feliz? E ela no interior de São Paulo, avisa ela para trazer o Emmanuel. Não acredito, não acredito. Tem uma cadeira aqui para ele. O André, ele está dizendo que Emmanuel reencarnou no interior de São Paulo, para você dar uma procurada nele aí. Procura ele aí. Pedro Luiz do Valqueira, estou na escuta, gostando muito do programa. Verônica de Engenho da Rainha, boa tarde, irmãos. Abençoada seja a sua família e o compromisso de vocês na tarefa do Cristo. Toda palavra vem de encontro às nossas tribulações. Gratidão pelas elucidações à luz da doutrina espírita. E os nomes já estão na irradiação. Verônica, que Jesus te abençoe. Valéria Lemone, boa tarde, casal abençoado. Kátia Reis. Kátia, lembrei muito dos teus filhos ontem na irradiação, hein? Nem sei se eles estavam precisando, mas eu lembrei. Boa tarde, amigos queridos. Que bênção para mim. Hoje é quinta-feira. Vocês, como sempre intuídos, fazem da minha vida um mar de emoções, fazendo de mim um ser humano cada vez melhor. Amo vocês. Nossa, que lindo, que lindo. Olga Machado, boa tarde. Gedalva mandou um boa tarde. Cris Duarte, casal abençoado, boa tarde. Márcia Rodrigues, até que enfim voltaram a me avisar no Face. Boa tarde, eu adoro esse programa. Tereza Alves, boa tarde, Iris. Os nomes da irradiação eu já coloquei. Que Jesus te abençoe. Vamos para o YouTube, que tem uma galera muito boa, fiel lá. Já está na hora do Emmanuel? Não, dá para a gente falar mais um pouquinho.
Vera Lúcia Leite, boa tarde, queridos irmãos. Adoro passar a tarde com vocês. Beijo grande, Vera. Rodolfo Furtado Lima, ele botou assim, o primeiro a chegar e o último a sair. Adoro essa família linda e abençoada. Ai, meu Deus, muito lindo. Álvaro de Oliveira Dias, saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer Campo Grande. Que Jesus abençoe vocês. Muito bom. Um abraço para o Fábio Líria, que mandou aqui as mãozinhas em oração. Sandra Maria dos Reis, boa tarde, queridos amigos, que Deus os abençoe. Marcos CN, boa tarde, estamos juntos, e mandou um girassol, que eu acho que é para mim. Diva Monteiro, boa tarde, casal querido, paz e bem em nossos corações. Vera Lúcia Leite, muitas pessoas com esses sentimentos, querendo até acabar com a sua estadia no planeta Terra. Então, Vera, é essa diferenciação que a gente tem que fazer da tristeza de Deus que produz o arrependimento e a mudança, da tristeza causada pelas influências, pela energia, pela obsessão, né? Ou pelas nossas escolhas. Concorda, irmão? É triste pelos erros que nós cometemos, mas a vontade enorme de reparar. Você está na prova de expiação para isso. Fazer a prova, não passou? Vamos estudar de novo, vamos fazer a recuperação. Vamos tentar e refazer durante a sua vida, para não repetir de ano, né? Paulo fez isso, foi lá, apedrejou Estevão, perseguiu os cristãos. No meio do jogo ele falou, opa, estou fazendo a coisa errada. Vou até trocar de nome para não me reconhecerem. Né? O que acontece é que a gente está vivendo nesse momento de transição planetária, vocês só devem estar ouvindo falar disso, né? Ontem, quando eu falei que eu ia falar reforma íntima num mundo em transição, as pessoas ficaram assim, mais uma transição. Eu falei, não, agora como a gente vai fazer para lidar com isso? Esse momento é um momento que tem uma energia deletéria em volta. Por quê? Muitos espíritos que estavam perdidos, presos no Vale dos Suicidas ou nos umbrais, né? Estão encarnados. Estão encarnados. E essa energia está ao nosso lado. O que a gente precisa é combater ferozmente esse sentimento de tristeza. Muita gente que não acredita em Jesus, revoltado com Deus, revoltado contra eu vou falar do Apocalipse, religião. hein? Não fala não. Revoltado contra as religiões. Então você vai ter muita batalha espiritual acontecendo. Sim, muita. Tem coisas que você fala, o exílio, né? Segundo Chico Paquiron. Você fala sobre isso, está certo que vai ter problema no trânsito, né? Eles vai vir logo alguém te atropelar, passar no meio, atropela aquele ali. É isso. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Mas o que a gente precisa é manter a vibração, manter a oração, manter a energia, socorrer, para que esses irmãos, né, consigam passar aqui por esse momento de transição, sem afetar o nosso equilíbrio e sem cometer o suicídio, né? Senhor Arione de Carvalho, boa tarde, família. Nesse momento estou à espera de ser chamado para fazer um ecocardiograma. Vai dar tudo certo. Estamos aqui já vibrando por você. Mas não poderia deixar de ouvir palavras que para mim é um remédio, que está sempre em mim. Ai, que lindo. Que Jesus te abençoe. Que Dr. Bezerra de Menezes, que é o médico dos médicos, assuma esse tratamento. Cirlei Santos. Olá, menina Iris e menino Hernani Costa, colaboradores da Rádio Rio de Janeiro. Vim curtir. Muita paz a todos. Pois é, vocês ficam mandando esse menino, eu não quero envelhecer. Estava até falando ali na entrada que eu não vou deixar meu cabelo branco. Vai fazer um monte de procedimento para continuar menina. Procedimento eu não vou fazer, não. Procedimento não. A cara vai derreter numa boa. Não sou contra quem faz, não. É só que... eu não quer gastar dinheiro. Não curto. Eu gosto do natural, assim. Estou mais pro natural. Mas o cabelo vai ficar branco, não. O cabelo não dá para mim. Mas eu acho, né, respeito quem gosta, né? Eliette Oliveira, boa tarde a todos. Senhor Arione, o nome na irradiação já está. Inclusive, ontem lembrei muito do senhor. Denise Andrade, boa tarde, Casal Mil. Quando assisti com vocês dois juntos, amando assistir com vocês dois juntos. E as orações na prece já coloquei. Tânia Regina, boa tarde, Casal Top. Sempre grata, Iris, girassóis para você. Obrigado. Selma Guiar, dei like 50, boa tarde. Nem sempre tenho oportunidade de ouvi-los ao vivo. Gosto muito de aprender com você. Paz e bem, beijos fraternos no coração. Ai, que linda. Lúcia Helena de Souza, Portugal. Uma boa tarde a todos nós. Gratidão pelos esclarecimentos muito positivos em nossos conflitos. Ela é de Niterói. Pedro César Rocha, boa tarde, amigos. Desejamos a todos paz e bem. Rosani de Matos Farizel.
Eu penso que Jesus possa aparecer para qualquer ser humano. Eu também, Roseni, só que eu acho que ele aparece mais assim para quem não tem entendimento. Para o umbral, ele vai lá no socorro. A gente que já tinha que estar melhor, porque já recebeu mais informação, eu acho que ele não desce, não. Acho que ele manda outras pessoas, ele manda o mentor, né? Manda o Espírito Santo. Eu acho que a gente não está mais quando o Espírito precisa mesmo, né, se a gente cair mesmo, eu concordo contigo. Ele vai lá buscar a gente. Elias Lopes, de São João de Meriti, adorando o programa, já dei meu like, que bom. Mas eu tenho que ir para o Emmanuel, vamos lá. Emmanuel, ele usa uma palavra, né, que significa tristeza, que contristação. Ele gosta de complicar. Agora folgo porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividade para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum? Todas as vezes, né? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor não lhe visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega, sempre inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera espiritual se alegram. À maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos em lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque seus tutelados sejam detentores de padecimento, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpezas necessária. Quando estiverdes contristados, à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável que sofras as passagens das nuvens pesadas e negras que amontoaste sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreendem a casa ou o espírito em circunstâncias que independem da vossa vontade, então é chegada a hora da constritação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente, e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por nós. Então, Emmanuel fala exatamente isso. Quando você está triste porque você provocou, assume a sua responsabilidade e vai. Quando você está triste e você não fez nada para que aquilo aconteça, pensa que veio de Deus. E que se veio de Deus tem um propósito, porque Deus não erra. Não joga dados, não brinca com a nossa felicidade, não brinca com o nosso destino. Se a gente tiver isso no coração, Deus não brinca com o meu destino. Eu nunca estou sozinho, eu sou imortal. Se a gente moldar a nossa vida com essas verdades, a gente vai conseguir passar pela tristeza. Concorda, Hernando? Mesmo os mentores olhando do lado de lá e sabendo que tem que socorrer, que tem que amparar, eles ficam felizes porque sabem que vai ter mudança. Esse cara vai evoluir, essa mulher vai mudar, as coisas vão acontecer. E a gente tem visto muito isso ultimamente, porque a gente está em últimas oportunidades para herdar o planeta, né? A herança do planeta de regeneração depende de mudança de atitude, mudanças de hábitos. E normalmente essas dores fortes vêm mudar seus hábitos. Coisas que você estava acostumado a fazer diariamente, que já não fazia bem, que você precisa dar um salto maior, um passo mais, né, para o alto, e aí vem a dor, vem a dificuldade, e aí muitas vezes vem a tristeza. Pelos erros que você cometeu, pela acomodação que você tem, né, pela zona de conforto que não está te fazendo bem. Muitas vezes é envolvendo comida, bebida, relações pessoais abusivas, né, erros que você comete diariamente, fora da caridade. Muita gente, né, tem um convívio muito grande com pessoas que precisam muito e não move uma palha para ajudar, né?
Vê o vizinho com problemas enormes, vê a família com problemas enormes, mas você não consegue se movimentar. E aí vem uma dor forte que te obriga a você fazer alguma coisa. E aí o plano espiritual, vendo isso, percebe, opa, vem mudança ali. Vamos evoluir, ele vai evoluir. Então, mesmo sabendo que ele deveria estar te socorrendo, aquela dor muitas vezes vem para a sua evolução moral, né? Para o movimento, né? Para a mudança. Tem vários amigos passando por isso agora. Ariete, abençoada tarde, família Rádio Rio de Janeiro, sempre por aqui, direto de Brasília, Distrito Federal. Gilcé Werneck, boa tarde, muita paz. Clébia Chagas da Silva Melo, boa tarde, amigos. Deu like 68, paz e luz com Jesus, sempre. Ela é do Recreio. Jadir Lopes, boa tarde, gratidão por mais esse programa, já dei meu like. Hamilton Veloso, boa tarde, saudade da Yasmin, hashtag volta Yasmin. Olha, vou falar com ela, Yasmin tem que voltar mesmo. Ela vai voltar em dezembro. Em dezembro eu vou dar uma fugida, ela vai voltar. Ana Maria Santos Roxo Araújo, mandou os bonequinhos rindo, né? Pelo menos a gente diverte, né? Um abraço enorme para você, Ana. Maria Regina Ferreira, boa tarde, Deus abençoe seu dia, ilumine seu caminho. Obrigado, queria. Eudineia Matos, quanta alegria em revê-los, muita paz a todos os companheiros. Olga Braz, boa tarde, amigos, irmãos. Lucimar da Silva Nascimento. Espera aí que eu me perdi aqui. Opa. Cristina Pinheiro, cheguei para dar o like 118. Gente, que legal. Tá entrando tanta mensagem aqui, a gente está no finalzinho, eu estou ficando nervosa, eu queria falar de todo mundo. Tem uma aqui, Iris, eu já sonhei com Jesus e ele me disse. É isso aí, faço bem. Então, com certeza, ele foi até você. Rosemary, as preces eu já coloquei. Acordei chorando de emoção e felicidade. Olha que coisa linda. Boa tarde, queridos irmãos da Rádio Rio de Janeiro e ouvintes. É sempre bom estudar com esse casal maravilhoso. Essa é a Wanda Maria. Milena, boa tarde a todos. Ela é de São Carlos, São Paulo. Ele pode estar em São Carlos, Hernani? Você pode botar a Milena procurando? Pode, né? Procurar também. Todo mundo que for no interior de São Paulo, procura o Emmanuel e manda ele vir para cá. Fala que o Hernani quer falar com ele. Chega de jogar truco. Tá. Jorge Luiz Ferreira, muito boa tarde, excelente programa como sempre, atendo e ouvindo vocês de Brasília, Distrito Federal. Sabiniano Maia, boa tarde, já dei meu like, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe sempre esse casal, obrigado, que abençoe a todos nós. Ele é de João Pessoa, na Paraíba, ligada na Rádio Rio de Janeiro. Eu não posso mais ficar falando que eu quero ir em tudo quanto é lugar, que o Hernani me proibiu. Mas eu gosto muito da Paraíba, muito mesmo. Elias Lope, de São João de Meriti, adorando o programa, já dei meu rádio. Lúcia Helena Portugal, uma boa tarde para todos nós. Gratidão pelos esclarecimentos muito positivos em nossos conflitos. Ela é de Niterói. Estou tentando voltar aqui, porque eu acho que eu me perdi no meio. Ariete, boa tarde, família Rádio Rio de Janeiro. Gilceia Werneck mandou um boa tarde. Jadir Lopes, boa tarde, gratidão por mais esse programa. Eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente comentar um pouquinho mais sobre esse tema, porque esse é um tema tão, embora a gente tenha tanta mensagem ainda, eu queria mandar um beijo para todo mundo aqui que mandou, e eu não vou conseguir. Marcos Luciano, de São Paulo, Romélia, do Espírito Santo, tem tanta gente. As irradiações eu estou colocando toda, mas eu queria muito falar um pouco mais sobre esse tema da tristeza, né? Muitas vezes a gente acha que já fez o que tinha que fazer, às vezes você já criou os filhos, já criou os netos, aí você está aposentando. Eu costumo dizer assim, gente, a gente não pode aposentar. Tudo bem que agora o governo também não vai deixar mesmo, né? Cada dia que passa, a gente está mais difícil aposentar. Mas, de uma forma, hoje o governo, de uma forma geral, né, não quer que o trabalhador aposente. Mas o que eu queria dizer é que a gente não pode aposentar da vida. Né? Você pode transmutar o trabalho. A gente, né, parou de trabalhar aquele trabalho e vamos trabalhar em outra coisa, aprender outra coisa, fazer outra coisa. Mas se a gente aposenta da vida,
Parece que agora eu só vou esperar a morte. Isso vai causando uma melancolia, vai causando uma tristeza, vai causando um assim, eu já estou aqui esperando. Tá esperando nada. Acorda, reviva. Adota uma criança. Faz alguma coisa para tirar isso, porque se você está na Terra... Olha, uma coisa que eu sempre penso, a gente acorda de manhã assim, não acredito, vou fazer tudo isso de novo, já acordei tão cansada, dormi mal, hoje eu escutei ele, dormi mal, eu falei, esquece isso, de noite você vai dormir de novo. A gente precisa acordar e falar assim, nossa, que bom que eu estou vivo, que bom que eu acordei vivo, que bom que eu tenho um dia lindo para refazer tudo, para recomeçar tudo, para escrever, um dia que eu posso ajudar um monte de gente, um dia que eu posso mudar, um dia que eu posso tomar novas decisões, que eu posso me inspirar nos grandes messias, nos grandes mestres que a gente tem. Não podemos aposentar da vida. Quando a gente aposenta da vida, tem gente que faz isso cedo, tem gente que faz mais tarde. Mas quando a gente começa a entrar nessa melancolia de eu já fiz tudo, eu já vivi tudo, eu gostava de praia, agora eu não gosto, eu gostava de festa, agora eu não gosto, eu gostava disso, mas agora eu tenho dor. Não. A gente precisa repelir a melancolia. Porque essa melancolia não é a que agrada a Deus. Essa tristeza não é, essa é a tristeza da vida. É a tristeza da gente achar assim, eu estou envelhecendo, agora eu só vou morrer e aí está tudo bem. Não. Essa tristeza é que nos aproxima do suicídio inconsciente, sabe? Aquela tristeza que vai minando a nossa força vital. Eu falo para minha mãe é uma coisa... Minha mãe adorava praia, adorava isso. Agora tudo que eu pergunto a ela não gosta mais. Eu falei, eu estou velha. Cara, para. Você está saudável. Né? E eu não estou o suficiente. Não, tem um marca-passo, tem plano de saúde, mas sabe, está respirando. A gente precisa. Eu vejo tantas pessoas, né, limitadas de tantas formas e sendo felizes e conseguindo, sabe, vencer e realizar coisas. Então vamos repelir essa tristeza. Porque senão eu fico falando aqui que a tristeza agradável a Deus, a tristeza do arrependimento. Essa tristeza da melancolia, de aposentar para a vida, isso não é de Deus, isso não é saudável. Isso não é. Então, a tristeza que alegra o plano espiritual é aquela que eu errava e agora eu vou acertar. Essa de eu vou esperar e eu quero voltar, isso não é saudável. E eu falo por mim. Porque muitas vezes a gente pensa, já criei meus filhos, já criei meus netos, e agora? Eu estou cansado de trabalhar. Nós precisamos reinventar formas de continuar amando a vida. Porque não tem nada mais importante para o ser humano do que amar a vida. Eu acho que tem que botar 2 horas de programa para a gente ter mais trabalho. Eu não sei qual é o tamanho da sua prova. Às vezes você pode dizer assim, eu não estou amando a vida porque a vida só está me dando desgosto. Eu não sei qual é o tamanho da sua prova, eu não sei qual é o grau da sua dificuldade, mas você precisa amar a vida porque esse desgosto vai te trazer muita luz e muita felicidade. E mais, você tem um Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia e é seu Pai. Eleva teu pensamento porque Ele vai tirar o peso da sua cruz. Não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Chama Jesus que Ele vai até você. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.